Bem, pessoal, vamos retomar aqui, depois do coffee break. Eu não sou um cara que cumpre muito minhas promessas, né? Eu prometi que ia acabar 3h30, mas desculpa aí, né? Se alguém tiver que sair por algum compromisso, a gente entende, tá? Bom? Fique à vontade. Mas se quiser permanecer, até meia-noite a gente vai ficar aqui. Vai. Não deixa ninguém dormir na janela ali. Bom, desde que a escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Eu acho que isso já ficou evidente para vocês. Que constantemente a gente está ali citando a história daquele povo, né? E é fundamental você saber e entender o contexto em que aqueles homens estavam inseridos. A Bíblia não foi escrita ontem à noite. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, quase 2000 anos atrás ela se encerrou, né? Então os livros mais novos têm quase 2000 anos. Imagine os mais antigos, né? Então é importante você saber que eram outros contextos, era outra cultura, outra ótica, outra visão, e é necessário que você mergulhe nisso, na cultura deles, enxergar a coisa como eles viam, porque senão, se você tentar colocar a sua cultura, vai dar problema. Já tentou colocar a sua cultura aqui no Japão, pro japonês seguir? Não dá certo, não funciona. Porque não faz sentido para ele muitas coisas que você faz, que você fala, não faz o menor sentido, né? Não faz sentido você ficar chegando atrasado, porque pro japonês isso é loucura, né? Como assim? Pro brasileiro é normal, você marca 10 horas que você quer que a pessoa chegue 10h30, é natural pros brasileiros, mas pro japonês isso é uma falta de respeito, né? Então, para mim, eu sou japonês. Então, a gente tem que entender que havia outros contextos, outras culturas, outras linguagens, e é muito importante. Marcos capítulo 7, versículo 7 a 27. Leia, vamos lá. Ok. Versículo 7 e 11, tá? 7 e 11 eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Corbã. O que é corbã? É uma oferta, alguma coisa dedicada a Deus. Ajudou muito? Não? Alguém já deu corbã para alguém? Não? Vocês não sabem o que é corbã? Ninguém sabe o que é corbã. A irmã disse que é uma oferta dedicada a Deus. Mas agora você sabe que é corbã. Mas o que significa isso que a irmã falou dentro desse texto? Você consegue interpretar? É óbvio que não existe corbã nos nossos dias. Você não vai no Shimamura comprar corbã. Não vai no Combine e ver 2 corbã futatos. Você não tem, é algo daquele tempo. Para você entender, você precisa mergulhar no contexto histórico. O que era corbã? O corbã era uma oferta dedicada ao Senhor, como a irmã ali disse. Era o seguinte: Jesus está aqui, se você ver o contexto, ele está confrontando aqui os religiosos daquele tempo por leis que eles criavam, e essas próprias leis eram contrárias à própria lei de Moisés. A lei de Moisés dizia honrar pai e mãe. E eles inventaram uma lei chamada lei do corbã, ou a lei da oferta aqui, a lei da tem várias possibilidades deles chamar isso, né? Vai depender da tradução e do idioma. E eu vou ensinar algo para vocês aqui. Eu não sei se na Bíblia de vocês tem. Deixa eu ver. Nem na minha tem aqui. Mas depois eu vou ensinar isso para vocês. Outro texto, tá? Algumas vezes na sua Bíblia você vai ver diante de uma palavra. Vê se isso tem aí no corbã. Uma letrinha no corbã. Vê se tem. Alguma Bíblia de vocês tem? Letra A, letra B... Tem? Não? De ninguém tem? Maldade que fizeram com a gente? Eu acho que algumas tem, sim. Tem um sinalzinho. Procura esse sinalzinho lá embaixo no rodapé. Achou? O que significa? Lê aí pra ver. É a transliteração de uma palavra hebraica que significa oferta. Oferta. Tá. Não ajudou muito, mas
Ou seja, Corban é algo que existia só naquela época, era uma oferta que era apresentada. E essa oferta que eles inventaram era uma oferta que contrariava a própria lei. Honrar o pai e a mãe. É como se, por exemplo, eu tenho lá minha herança, né? Eu tenho meu dinheiro, minhas posses. E naturalmente, se eu morresse, a minha herança ia para quem? Meus pais. Só que eu fazia um acordo com os sacerdotes, nesse caso, no caso ali é o contrário, mas estou usando meu exemplo aqui. Eu fazia um acordo com os sacerdotes e quando eu morresse, ao invés dos meus pais receberem o corban, ou receberem o dinheiro, eu transformava aquela minha herança, ou seja, a herança que era dos meus pais, em corban e ia todo esse dinheiro ia para os bolsos dos sacerdotes. Tá? E em alguns casos, quando é o contrário, até há essa possibilidade de pilantragem por parte dos filhos. Ou seja, é uma lei criada para quebrar a lei de Deus, né? Porque a lei fala para honrar pai e mãe. E aqui há claramente uma evidência de quebrar essa lei. Tá? Então, só dá para entender o que é corban se você entrar no contexto daquela época. Hoje não tem corban, né? Hoje o pessoal dá outro golpe aí para pegar a herança, mas não é corban que a gente chama. Tá. Embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tá? Tem um progresso, ela vai subindo, vai crescendo, e aí eu até toquei nisso já. Tanto o Velho como o Novo Testamento são partes essenciais desta revelação e formam uma unidade. Tá? Nós não temos duas Bíblias, nós temos uma única Bíblia, uma unidade, um único livro. Tá? Então, tenha isso em mente. Tem muita gente que fala a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, a Bíblia dos cristãos. Não. Toda a Escritura é uma unidade. E a revelação nas Escrituras, ela é progressiva. E aqui um exemplo para vocês, né? De revelação progressiva. Aí o gráfico aqui é tanto de revelação que eles... Quando eu falo revelação, tá? Por favor. Já bem claro. É essa revelação aqui. Hoje em dia a gente precisa deixar isso muito claro. Adão, ele recebeu, ou seja, um pouco de revelação, Abraão um pouco mais, e Deus foi se revelando ao longo da história. Então a revelação, ela está dentro da história. Tá? Hoje você sabe 100% da revelação de Deus. Aqui, ó. Não é que você sabe tudo que vai acontecer com o anticristo, qual é o time dele. Não é isso que eu estou falando de revelação que você sabe. A gente sabe que deve ser corintiano, mas... essa revelação aqui, tá? Então nós temos 100% da revelação de Deus em nossas mãos hoje, né? A revelação que Ele quis que chegasse até nós. E ela foi dada, como eu disse, progressivamente dentro de uma história em ação, tá? A Bíblia não é um livro que caiu na cabeça do Adão lá no Jardim do Éden, assim, toma, esse é o livro, se vira aí. Não, Deus foi, à medida que a história foi desenrolando, Deus foi descortinando a sua revelação, tá bom? Quer perguntar, Rafael? Você ergueu a mão? Não? Você tinha erguido a mão. Os fatos ou acontecimentos históricos se tornam símbolos de verdades espirituais somente se as Escrituras assim os designarem. Tá? Somente se as Escrituras assim os designarem. Bom, a maioria dos pregadores modernos, eles desprezam por completo esse princípio aqui. Né? Pegam fatos ou acontecimentos históricos lá do Antigo Testamento e faz aquilo se tornar um símbolo de alguma verdade. A verdade que ele quer. Ele põe lá, usa o texto, faz essas analogias. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, e isso é muito comum e frequente. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Filemão, no Epístola de Paulo ali a Filemão, nós podemos ler numa tacada, aquilo ali é bem curtinho, mas muitas pessoas acabam fazendo uma alegorização com aquele texto. Leem aquilo lá e falam, olha, Filemão, porque o contexto vocês sabem, né? O contexto, Paulo está preso, o Onésimo foi preso junto com ele lá, ele pregou o evangelho para Onésimo, só que Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão, havia fugido e agora ele estava lá com Paulo, se converteu tal, e Paulo está escrevendo uma carta pedindo para que ele receba ele de volta. Aí é isso a história. Simples. Aí os pregadores vão dizer, olha, Filemão é Deus.
irmão, aqui nessa história, ele é Deus, porque Deus, ele perdoa as pessoas aqui e tal, e Paulo, ele é Jesus, que ele está mediando aqui, né, e Onésimo significa a humanidade caída. Então Paulo, ele é um mediador aqui entre a humanidade caída e mais nada a ver, né? Não tem nada a ver com o texto. Então isso é alegorização. É você pegar fatos históricos e fazer eles se tornar símbolos de verdades espirituais, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 22 e 24, nós vemos que Paulo aqui, ele alegoriza a respeito de duas crianças. Mas saiba, Paulo pode fazer essa alegorização? Ele está autorizado a fazer? Ele estava. Ele escreveu sob inspiração do Espírito Santo. Você não está interpretando a Bíblia ou pregando nessa mesma ótica. Você não está escrevendo a Bíblia, tá? O cano já se encerrou. Então, por favor, né, o significado ficou restrito aqui, tá? E Paulo, então, diz aí no capítulo 4, versículo 22 a 24, ele faz essa alegorização para ilustrar a aliança com essas duas crianças. Vou ler rapidinho. Diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Os filhos da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. E esta é Agar. E Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Tá? Então Paulo fez ele pôde usar isso aqui, escrito, inspirado pelo Espírito Santo, sem nenhum problema. Quando os autores bíblicos fizerem assim, natural, leve isso na boa, mas tome cuidado para que você não faça isso. Paulo também fez isso em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 4. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Tá? Ele fez aqui essa simbologia aqui de que Cristo simbolizava, aquela rocha simbolizava Cristo. Perfeitamente, Paulo estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, tá? Então, somente se as escrituras assim designar, você pode fazer uso dessa forma. Caso contrário, fuja disso, tá? Senão você vai ficar complicado aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou propor alguns exercícios aqui para vocês. Vocês vão ter que dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, tá bom? E a gente vou terminar com esses aqui. Eu digo o seguinte, meus irmãos. Vocês estão aqui hoje perdendo tempo. Perdendo tempo. Vocês estão contra a Bíblia. Porque aqui, ó, a letra mata e o Espírito vivifica. Vocês estão aqui aprendendo letras. Tá? Isso não é do Espírito, não. A letra mata. Tá ou não tá aí? Tá aí. E o Espírito vivifica. Abandone a letra e viva pelo Espírito. Tá, ok? Essa é a aplicação. E vocês reflitam aí se tá certo ou se tá errado. Tá? Vocês estão rindo. É cômico, né? Ok. Depois a gente volta aqui. Mais uma. Vamos, filho. Você tá na igreja, aí tem um pastor lá, tá pregando, e ele de repente solta uma de que Jesus não era Deus. O pastor falou isso no púlpito. Aí você olha pro irmão do lado assim e fala assim, nossa, que é isso? Né? Isso tá errado. Vamos lá conversar com o pastor, que é isso? Ele não pode falar isso, né? Isso é antibíblico, isso é heresia. Aí o irmão que tá do lado fala assim, a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Quem é você para julgar o ungido do Senhor? Tá? Esse é o segundo aí. Terceiro, está lá no culto,
Aí de repente você está pregando lá, no final você quer fazer um apelo. Aí você começa a apelar, e vai apelando. E vai apelando. Aí no final você diz, meus amigos, vocês que visitam aqui essa igreja, Jesus, como diz aqui nesse texto, está à porta do seu coração, desesperadamente. Ó, toque, toque. Consegue escutar? Ó, é Jesus batendo na porta do seu coração. Se você ouvir a voz dele agora e abrir a porta, ele vai entrar. Do contrário, ele vai ficar lá fora, tadinho. Querendo entrar. Abra a porta do seu coração. Toque, toque. Tá certo? O uso desse texto para isso. Esse texto é direcionado aos incrédulos. Outro. Imã de geladeira, né? Você tem que fazer um vestibular amanhã. Só que você não estudou nada, porque é relaxado mesmo. Não estudou nada. Aí o irmão chega pra você, e aí, tá preparado pra prova de amanhã? Não, eu vou passar. Mas como assim você estudou? Não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Teve um lutador de Vale Tudo que depois de vencer uma luta, ele falou que, na reportagem, que venceu porque ele pode todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ou seja, pode socar o cara, né? Quando ele perde, ele não fala nada, né? Perdi porque, sei lá. E agora, esse daqui, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Esse é culpado de pecado eterno. Eu não vou fazer nenhuma aplicação aqui. Vou deixar esse texto solto, em suspense, para que vocês respondam o que pecado é esse. Tá? Sei que na cabeça de vocês já deve ter visto um monte de exemplos sobre as pessoas usando esse texto aqui. Então, aí esquece que você ouviu e vai para o texto. E você vai num ambiente de culto e de repente tem umas pessoas imitando macaco lá no culto. Macaco, cobra e outros bichos. Aí você olha aquilo, você fala assim, puxa, a Bíblia fala do nosso culto racional a Deus. Você fala, puxa, isso aí tá estranho, né? Aí você vai questionar a pessoa, mas por que você está fazendo isso? Igual a minhoca com cãibra no culto, né? E a pessoa diz, porque a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Eu tenho liberdade para pular igual um macaco, né? Para imitar uma cobra. Tá certo isso aqui? Não sei. Aí, você está num culto de jovens, e isso aqui foi verdade, tá? Tava num culto de jovens, aí o guitarrista lá resolveu pregar em cima desse texto aqui, e ele disse para os jovens que tudo que os jovens quisessem era só eles pedir. Que estiver no coração deles, é só pedir que Deus vai realizar o desejo do coração deles. Você quer uma namorada? Quer um carro, comprar uma casa? Agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Qual desejo é esse? E o famosão, né? Quando você vai confrontar algum pastor, falando, olha, isso que o senhor está fazendo está errado. Quem é você para se levantar contra o ungido do Senhor? Lá está aqui o texto, 1 Samuel 24:10. Não pode fazer isso. Tá certo esse uso? Tá bom? Não sei. E não sei se vai dar tudo, não, tá? Pra gente fazer. Vai indo. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Aí você tem um irmão que está com problema com outro. Aí você fala, isso aí é raiz de amargura. Olha, a Bíblia fala raiz de amargura. Tá? Então, e só. Esse aqui é o próximo módulo. Ok. O que vocês querem fazer? Vocês preferem ir embora e deixar assim, depois vocês resolvem em casa, como exercício? Quer fazer isso como exercício em casa? Eu mando os slides para vocês. Vocês querem resolver aqui? Hã? Por isso nós estamos aqui. Bom, a resposta disso aqui está onde? Quem quer responder? Deixa vocês responderem. Tá no próximo versículo. Cadê? Não, pega o microfone aí, vamos ler o próximo versículo. Tá? O que significa letra nesse texto aqui? Essa é a pergunta que você faz daquelas riscas, tá? O que significa letra aqui, tá? O que Paulo queria dizer com essa expressão letra?
e de que maneira essa letra mata. Pode ler quem está com o microfone. Rapidinho para a gente conseguir terminar tudo. Hanai, vai lá. A letra, no caso... Não. A Lê o letra, versículo no caso- 7 primeiro para mim, por favor. Isso. Aí você pode falar. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Ok, agora você pode explicar. A letra, no caso, era a lei, né? Que lei? A lei que Deus deu para Moisés passar para o... Uhum. Ok, é isso. É simples assim. Paulo está falando da lei de Moisés, a lei que foi dada para matar. Paulo vai falar disso em Romanos o tempo todo, tá? Então não tem nada a ver com o estudo bíblico, né? Paulo era um grande intelectual, né? A Bíblia, para que você entenda ela, é óbvio que você precisa estudar. Na verdade, o pessoal usa isso muito como pretexto para não estudar. Para não estudar, não quer estudar, não posso, a letra mata, né? Então, já falaram que eu sou muito da letra, né? Falaram assim, você está estudando muito, a letra mata. Eu disse, já me matou. Mas Cristo, pelo Espírito, me vivificou. Todo mundo aqui morreu pela letra. A letra matou todo mundo aqui. E não é o estudo que eu estou dando, não. O povo perece por falta de conhecimento, né? Não é por excesso de letra, né? Ok, esse foi fácil. E esse aqui, capítulo 7, versículo 1, esse aqui é muito comum, tá? Principalmente quando há pecados na igreja. Você vai lá confrontar o irmão, quem é você para me julgar? Não julgueis para não ser julgado. É isso que a gente acaba ouvindo. E será mesmo que o cristão não pode julgar? Será mesmo que não pode julgar mesmo? É isso aqui que o texto quer dizer? Parece, né? Mas o que Jesus está querendo dizer com esse texto? Quem sabe? Julgamento hipócrita. Né? Ele está condenando o tipo de julgamento que é um julgamento hipócrita. Até porque, se você observar o contexto, o que Jesus fala? Lembra do cisco e da trava? Ele fala, primeiro tira a trava do teu olho e depois vai tirar o cisco, ou seja, você vai fazer julgamento do mesmo jeito. A questão é você fazer um julgamento hipócrita. Você tá com uma trava no seu olho lá, querendo tirar o cisco do olho do irmão. Isso não pode. Primeiro você tira o seu, depois continua julgando o irmão que tá certo. Tá? Não tem problema. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12 e 13, por exemplo, Paulo manda que os cidadãos imoral lá de Corinto seja julgado. Lembra? Paulo falou, eu já o julguei e já o condenei. Vocês deveriam ter condenado. Vocês deveriam ter julgado esse cidadão que está no meio de vocês. Aquele caso do rapaz que estava possuindo a mulher do seu pai. 1 Coríntios 6, 1 e 2 diz que deve haver pessoas na igreja para julgar brigas entre irmãos. Paulo fica muito irado porque os irmãos não estavam julgando as brigas entre outros. É óbvio que você tem que julgar. Você está lá para julgar as brigas e dar aí o seu parecer. Paulo ficou irado com isso. E em 1 Coríntios 14, 29, Paulo mandou julgar as profecias, tá? Então, Paulo mandou julgar as profecias. Então, é óbvio que não é pecado julgar. E, aliás, eu gostaria que vocês estivessem me julgando agora, julgando as minhas palavras, julgando tudo aquilo que eu estou falando. É responsabilidade e obrigação de vocês, tá? Quando estiver pregando, é obrigação de vocês julgar as minhas palavras, se está em conformidade com as Sagradas Escrituras. Se não tiver, vocês podem me chamar e conversar que precisa ser corrigido, tá? Não é pecado, não tem essa de toqueis no ungido do Senhor. E esse aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Aquele uso que eu fiz, tá correto? Tá errado? Tem certeza? Puxa vida. Esse aqui, ó, eu confesso, eu já fiz isso. Ó, fiz. Quem não fez, que atire a primeira porta, né? Que atire a primeira Bíblia aí. Não pode por quê, irmão? Explique-nos para nós.
Sim, a Laodiceia. sim. Tá, a porta e bato, o texto vai falar aqui a respeito de... Onde tá? Tá no 20. Aqui vai falar que conheço suas obras, está falando da igreja, né? Das pessoas que estão na igreja. Exatamente. Na verdade, estão vivendo um evangelho falsificado e Jesus ele está praticamente lá de fora e na verdade não está dentro da pessoa, né? Uhum. O evangelho. Exatamente. E o microfone não foi lá, né? Obrigado. Tá empolgado com a resposta do irmão que nem levou o microfone. Tá? Eu reproduzo aqui, tá? É isso aí. Né? O texto realmente fala, é um texto direcionado a uma igreja. Uma igreja até que ele fala, vocês não são nem frios, nem mornos, nem quentes. Eu vou vomitar vocês na minha boca. Era uma igreja que estava, vamos usar essa analogia, deixando, olha que absurdo, como se deixasse Jesus do lado de fora. Não faz sentido. Jesus é o personagem principal do culto e essa é uma igreja que praticamente colocou Jesus, metaforicamente falando, do lado de fora e ele batendo na porta, tá? Não faz o menor sentido. Não é evangelístico isso aqui não, tá? Na verdade, exortativo para a própria igreja. Essa igreja é uma igreja que deixa Cristo onde? Ele está no centro do culto? Ou é outra coisa, né? Ok. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é mais fácil ainda, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O que está acontecendo aí? Diga-nos aí, alguém. Filipenses 4:13. Rafael tá esperto agora com o microfone. O que significa isso? Tá certo aquilo que eu fiz? Não me preparar para a prova, porque Deus me fortalece? Ou se eu vou lutar um Muay Thai amanhã, eu vou arrebentar o cara porque Deus me fortalece? Tá certo? Não? Por quê? Uhum. Uhum. Tá errado essa minha aplicação por quê? Porque o contexto é o que contexto? O que Paulo fala um pouquinho antes aí? Lê aí pra mim o que Paulo fala um pouquinho antes. Versículo 11 e 12. Vamos ver, Paulo tava lá jubiloso fazendo uma prova no Enem, sei lá. Tava no ringue. Onde tava Paulo, né? Paulo tava preso, né? Olha só, já o contexto já nos faz perceber a grandeza desse texto aqui, tá? Vamos lá, pode ler. Todo mundo achou? Quê? 11, a partir do 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que é tudo para Paulo. O que é tudo para Paulo? Tudo. Passar fome, passar frio, passar necessidade, passar perseguição. Ele estava preso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. É como se ele falasse, eu posso sofrer tudo isso aqui. No final das contas, é Cristo quem me fortalece. Olha, tá vendo? Já mudou o sentido da aplicação. As pessoas usam como uma palavrinha mágica, um abracadabra. Não é. É aquela palavra que você precisa quando você está vivendo um momento muito difícil. E as pessoas chegam, Deus vai te livrar disso que você está passando. Não sei se vai. A maior parte das vezes Deus não vai. Mas, irmão, fica firme. Cristo vai te fortalecer. Olha lá, Paulo. Paulo passou por isso. Cristo vai te fortalecer. Vamos vencer junto. Não aquela mensagem que você simplesmente é triunfalista. Você vai vencer mesmo. Vai dar tudo certo. Não, olha, eu não sei se Deus vai te livrar tão rápido desse problema. Mas uma coisa é certa. Ele vai te fortalecer. Se você tiver que passar, é porque ele vai te fortalecer. Então, vamos lá. Aí já muda tudo, né? Quase que a gente começa a pregar, né? Desculpa aí. Renato, tinha falado alguma coisa? Que eu não vi você, que você está escondido atrás da câmera. Não, eu disse que ele falou essas palavras no final de agradecimento por tudo que Deus fez por ele, mesmo nas dificuldades. Sim. Tá. É que está escondido atrás da câmera, só vi uma voz. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias
dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. Quem sabe aqui que pecado é esse? Quem sabe que pecado é esse? Ninguém sabe? Ó, vai que vocês cometem, hein? Cuidado, hein? Isso. Exatamente. Tá? Alguém quer dizer alguma coisa que você ouviu estranho? Tá? Pode ser o que você está pensando agora, mas você fala assim, então, tem um amigo que pensava, pode ser assim, não tem importância. Né? Mas fale aí para mim o que você já ouviu a respeito desse texto. O que vocês ouviram por aí? Eu não vou achar que é vocês, fiquem tranquilos. Eva, o que seus amigos andam dizendo por aí? Ah. Dá para Sueli o microfone lá. A maioria desses textos usaram já para mim, né? Porque eu fui questionar sobre a forma como eu via assim, o culto, né? Coisas acontecendo e pessoas agindo de maneira bem esquisita e tudo atribuía ao Espírito Santo, né? E eu fui, assim, numa boa perguntar, né? Falando que eu achava que aquilo não era o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele ele inspirou a palavra de Deus, né? E aquilo parecia uma coisa meio que irracional. Aí a pessoa ficou bem, assim, com medo, sabe? Assim, olhou para mim com um jeito de dó, assim. E aí citou esse texto, falando para eu tomar cuidado, né? Para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque eu estava dizendo que aquelas atitudes que as pessoas tinham dentro da igreja não podia estar relacionado com o Espírito Santo. Alguém tem mais alguma interpretação de um amigo? Não, eu ia falar o que significava mais ou menos sobre essa blasfêmia por causa dos fariseus que questionaram Jesus Cristo quando ele estava expulsando demônios. Aí ele falou que Jesus estava expulsando por Beelzebul. Aí na hora ali Jesus já decretou a sentença deles, né? Que é o inferno. O pastor Carlos que me ensinou. Eu fui perguntar pra ele, né? Não foi bem assim. Não façam isso. Tô brincando. Mas eu já ouvi também. O que você ouviu de seu amigo, vai. A própria palavra de Deus, né? Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que distorce ela, acrescenta ou tira, é como se estivesse blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é ouvir, né? Uhum. Alguém ouviu mais alguma coisa assim? Imitar? Ah, isso aí falam também. Isso aí fala também que é blasfêmia. Vai, Rafael. Bem no começo eu achava assim, bem no começo, né, quando eu era mais jovem assim. Tá bom. Se eu pensasse alguma coisa do Espírito Santo, o Espírito Santo é tipo assim, chato assim, né? Já tava tipo blasfemando contra o Espírito Santo e não ter perdão de pecado. Eu já ficava já até, nossa, desesperado. Desesperado. E agora eu não vou ter mais perdão, entendeu? Uhum. Tá. Bom, já citaram aí a interpretação correta do texto, o que significa essa blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é interessante a gente ler rapidinho, tá? Só rapidinho mesmo, eu vou correr aqui. Se você ler o versículo 20, então Jesus, vou ler bem rápido, tá? Vou ler narrador aqui pra gente terminar. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-los à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, é que expulsa os demônios. Olha o que eles falaram a respeito de Jesus. Então, Jesus chamou e lhes falou por parábolas. Lembra a resposta? Que interessante, vocês sabem agora, né? Uma resposta. Como pode Satanás expulsar Satanás? Tá? Parábola bem curta, né? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amar. Só então poderá roubar a casa dele. Acabou a parábola, né? Eu lhes asseguro que todo pecado e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo
nunca terão perdão, é culpado de pecado eterno. Então o pecado contra o Espírito Santo foi o quê? Foi atribuir a Jesus, a dizer que ele fazia aquilo pelo poder de Beelzebul, né? Ele expulsava demônio pelo poder dos próprios demônios, o maioral dos demônios, no caso ali que seria o tal do Beelzebul, né? E isso Jesus falou, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem como. Então, chegou no ápice máximo da rejeição. Vendo o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, realizando aqueles sinais, curando, libertando, fazendo tudo aquilo, e mesmo assim, rejeitá-lo, já não há esperança para esse tipo de pessoas. E esse aqui, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. É outra versão na cabeça. E esse aqui? Tá certo? É o mesmo daquela hora, né? É a mesma coisa, eu falei também, aí a pessoa usou esse texto para mim, mas você está questionando, mas onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, a pessoa olhou para mim e falou isso. Aí eu parei de perguntar porque eu desisti. E aí, tá certo? O que nós precisamos fazer nesse texto aqui? Obrigado. Nota 10 para vocês são fantásticos. E naquele processo de observação, que isca a gente jogaria aqui? Que pergunta a gente faria aqui? O que significa essa liberdade aqui? O que significa? Liberdade do quê? Liberar para fazer o que você quer? Então leia lá para nós o contexto, então. Vai. 2 Coríntios 3, 17. O Vitor pode ler, já está lá com a Bíblia perto, o microfone do lado. E ele lê para nós lá. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade? Para ler o 16? Continuar? Né? Ou anterior? 16, 17. Isso. Continua. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Conseguiram pegar? Conseguiram? E aí? Que liberdade é essa? Vou ler para vocês desde o versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravada com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito Santo ainda mais glorioso? Olha só, glorioso. Está falando da lei de Moisés. Está falando, e o ministério do Espírito Santo não será mais glorioso? Lembra Moisés, a face brilhando? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, que é a lei, a letra mata, né? Condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostremos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha, ele está sendo liberto aqui, hein? O véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos, e por aí vai. Alguém tinha respondido aí?
As tradições deles aqui é com relação à lei, tá? A própria liberdade com relação ao fardo da lei, da morte, né? Tá tudo aqui relacionado à liberdade. Não tem nada a ver com liberdade para você fazer o que você quiser, tá? Todo mundo tem liberdade aqui para ficar careca. Isso pode ficar. Mas o texto está dizendo de outra liberdade, tá? O texto até trata que eles estão como que um véu ainda, né, que não foi removido, que só pode ser removido em Cristo, tá? Essa religiosidade deles permanece porque somente com o Espírito Santo é que há a libertação, tá? E esse aqui, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É um salmo bem famoso até, né? Salmo 37:4. Alguém já viu essa aplicação que eu fiz aqui? Já? Também? Mais comum do que eu esperava. Salmo 37:4 é bem famoso. Vamos lá. 37:4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Estou no lugar errado. Foi mal. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Tá? Que desejos são esses? Que desejos é esse que o salmista está falando aqui? A gente vai ver o contexto. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. É também muito usado isso aí, né? Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios já não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Acho que por aqui já dá pra gente pegar o que está acontecendo aqui, né? Quem pegou? Captou? Então fala. Qual desejo é esse? O que o salmista estava desejando aqui? A graça do Senhor e esse desejo vai acontecer. No caso aqui, ele estava levando em consideração um pouco, questionando o Senhor por que os ímpios prosperam. Prosperando, e estava vendo os injustos prosperando, sei lá, e eles que temem a Deus, não. Aí disso saiu um desejo ali, né, da história toda. Qual o desejo que ele queria que Deus realizasse? Deus queria que a justiça dele fosse realizada. É um clamor do coração do salmista clamando pela justiça de Deus por ver a perversidade dos malignos. Então, a graça do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo. Qual desejo? O desejo que estava naquele momento no coração do salmista. Não é qualquer desejo que o salmista tivesse. É esse desejo que o salmista expôs para fora aqui, que expôs com as suas palavras. Aí é esse desejo que o Senhor vai conceder, tá? Então é um desejo que estava lá naquele coração. Justiça, tá? Esse aqui tranquilo, né? É o mais usado de todos aqui, mas é errado aquele uso que eu fiz do ungido do Senhor. Por quê? Por que é errado? Existe ungidos do Senhor hoje? O pastor é um ungido do Senhor? Não. O pastor não é ungido do Senhor. Tá. Não são todos? Hã? Não é todas as pessoas? Exatamente. Muito obrigado. Não nesse sentido de unção que eu pensei que talvez fosse. Exatamente. A Bíblia mostra exatamente isso, que todos nós. Por que o pastor não é ungido? Uma classe especial, no sentido de uma classe especial de alguém, assim, supra intocável, que você não pode falar nada, tipo o Papa, assim, né? Por que não é?
Na verdade, se você olhar para o Novo Testamento, não se usa a expressão ungido para pastor. Unção era algo do Antigo Testamento relacionado a, quem sabe? Reis, profetas. Exatamente. E o que é unção? Alguém ungido é o quê? O que é? Não, é alguém que teve um óleo derramado. A unção era o quê? Era o derramar de óleo, tá? Davi, por exemplo, quando ele foi levantado o rei, o que fizeram? Ungiram como rei. Ungiram ele como rei, derramaram óleo na cabeça dele. Tá? Isso que é unção. Tem poder naquele óleo? Não, não tem poder nenhum. É uma maneira representativa de delegar a autoridade a Davi, tá? Talvez se você assistiu filmes medievais, eles fazem isso de outra forma, né? O rei, lá o príncipe tá lá ajoelhado, e vem alguém com uma espada, com uma bandeja, tem a coroa, a espada. O cara pega, o sacerdote pega a espada, pá, esquerda, direita e tal, entrega a coroa, coloca na cabeça. Agora, diante dos seus súditos, esse aqui é o rei. É uma maneira representativa de falar, agora ele é o rei. Israel adotou a questão da unção. E não era próprio de Israel. Já existia na Babilônia antiga esse conceito aí. Mas eles adotaram esse sistema. Então, quando a Bíblia fala que não erguei com a mão contra o meu ungido, Deus está falando contra o meu rei. É simplesmente isso. Tanto é que a palavra Messias significa o ungido, que é relacionado a rei. Tá? Então, não devemos confundir isso. No Novo Testamento, os pastores derrubam óleo na cabeça para serem levantados? É assim que a Bíblia ensina sobre o Novo Testamento para os pastores? Não. Como é que é? Quem sabe? Imposição de mãos, tá? Lá em Hebreus até fala que essa é uma doutrina básica, elementar, a doutrina da imposição de mãos, tá? Então, nas cartas de Paulo, nós aprendemos que no Novo Testamento a transmissão de autoridade é através da imposição de mãos, tá? Isso está no Novo Testamento. Nós não temos derramar óleo na cabeça, ainda que lá tem aquele texto que fala que é para eles levar o óleo, mas naquela situação é na questão mais de alívio, de conforto, né? Não é na questão de que há poder no óleo, nem nada disso. Ali é mais para trazer alívio para quem está doente, né? Os óleos essenciais daquela época eram usados também para esse contexto. Mas ali não é o contexto de alguém ser ordenado. Por isso nós chamamos ordenação, porque um outro pastor ordena, ele transmite a autoridade e reconhece diante da sua congregação. Por isso esse texto não pode ser usado contra pastor. Tá? Não pode ser usado contra pastor, porque o pastor não é ungido nesse sentido aqui. No sentido amplo do termo, todos os cristãos são ungidos do Senhor. Todos os cristãos são nesse sentido, tem o óleo do Espírito derramado sobre si, isso aí não há nenhum problema, tá bom? Como até o irmão acabou de citar, mas ninguém é rei, tá? Se o pastor é ungido, então ele é rei, porque a unção está ligada com o rei. Não conheço nenhum pastor rei, mas eu conheço um monte que acha que é. Bom, esse aqui é mais difícil um pouquinho, tá? Então a gente já vai encerrar também. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 15. Do que fala esse texto aqui? Que perguntas você faria a esse texto se você fosse fazer um oica dele aqui, uma observação? O que é raiz de amargura? O que é raiz de amargura? Ninguém sabe? Esse é mais difícil, né? E até porque o pessoal já chega no final e fica até com medo, né? E aí? E aí, gente? Vocês estão lendo o contexto, né? Que bom. Eu não vou nem reclamar, porque foi eu que falei para fazer assim, né? Vou ajudar vocês. O autor de Hebreus, ele estava escrevendo esse texto aqui para os judeus da sua época,
tá? E ele certamente está com o Antigo Testamento na sua cabeça. Então ele tem um correlato ali que está na mente dele, para qual ele escreve isso aqui. O texto não explica nada o que é raiz de amargura, porque não precisa. Os judeus saberiam o que é isso. A gente não sabe, que a gente não está tão habituado com o Antigo Testamento, a gente não lê muito, principalmente Deuteronômio, que é o correlato que vai aparecer aqui, né? Então a gente acaba passando despercebido, mas na mente dos seus leitores originais isso aqui era muito claro. Aí, então, vou ajudar vocês, Deuteronômio 29, 18. Para vocês perceberem quanto a correlação ela é importante, tá? Posso ler? Vou ler, tá? Vocês viram nelas as suas Cuidado que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo, que os judeus chamavam de raiz de amargura. Tá? Esse é o contexto. Tá falando, cuidado, tenham cuidado para que não haja no meio de vocês, no meio dessa congregação, homens ou mulheres desse clã, dessa tribo, que tenha o coração longe do Senhor, afastado do Senhor nosso Deus, e esse coração o leve para adorar deuses de outras nações, para que assim não haja no nosso meio venenos amargos ou essa raiz amarga. E aí? Hã? Esse texto está falando, vamos voltar lá para o outro agora. Tendo esse Deuteronômio em mente, agora vamos lá para o texto que a gente está lendo. O que a gente viu em Deuteronômio? Um coração afastado do Senhor. Alguém do meio do povo, certo? Alguém que está inserido no contexto, no clã, no meio do povo. E esse alguém está contaminado, ou seja, ele Que susto, cara. A minha também. Então, esse cidadão, estando inserido no meio daquele clã, ele ia trazer uma raiz amarga, ia brotar uma raiz amarga, e isso ia, evidentemente, estragar todo mundo que estava ali. Tá? Então, esse é o conceito que temos lá em Deuteronômio. E agora, o autor de Hebreus, ele olhou para isso lá e tratou disso nesse texto que nós estamos lendo aqui de Hebreus 12. A gente precisa voltar um pouquinho mais, tá? Vamos ver até onde a gente volta. Vou voltar até o 10, vamos ver se dá para pegar do 10. Se não der, assim que você vai fazendo, tá? Você vai voltando até você achar o ponto certo. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por elas forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam os caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com as suas lágrimas. Vocês não chegaram ao monte. Opa, aqui mesmo. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas e a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, ao som das palavras, tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Acho que até aqui já deu, né? Porque eles conseguiram pegar esse? Tá? Pegaram?
Então, me digam aí o que vocês pegaram aqui. O que é essa raiz de amargura? Que não pode haver no meio. Isso não pode haver no nosso meio também. O que não pode haver no nosso meio é exatamente pessoas que abandonam a Deus e vivem no nosso meio e pensam que tem paz. Vivem como se tudo estivesse em plena paz. Pelo menos se você ler o contexto lá de Deuteronômio, vai ficar bem mais claro isso. Pessoas que adoram outros ídolos no meio do clã e vivem como se estivessem em paz, como se nada estivesse errado. Então isso pode acontecer certamente no nosso meio. Então a raiz de amargura aqui é pessoas que estão vivendo, viraram as costas para Deus, mas estão aqui vivendo como se nada tivesse acontecido. Com paz no seu coração, vivendo tranquilamente. Esse é o tipo de raiz de amargura que nós devemos cortar do nosso meio. Por isso, disciplina bíblica. Bom, gente, eu já passando aqui do meu horário, falta 1 minuto para mim terminar. E eu quero falar para vocês do próximo módulo um pouquinho, tá? Fazendo aqui propaganda aqui para vocês, que o nosso irmão fez para nós ali. Tá? O próximo módulo vai ser Cosmovisão Cristã. Vai tratar da criação, queda e redenção. Vai ser o pastor Felipe Hirato, que estava aqui agora há pouco com a gente, tá? No último sábado de abril. Então, se programe para estar aqui com a gente. Vai ser no Bola Verde, que foi da última vez, todo mundo já conhece, tá? Então nós vamos aprender a olhar o mundo através de uma ótica cristã e tendo como lentes a criação, a queda e a redenção. Como a criação, a queda e a redenção deve influenciar a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de ser marido, a sua maneira de ser um pai, a sua maneira de educar seu filho, a sua maneira de se portar no culto, a sua maneira de se portar na igreja, a sua maneira de servir. Como tudo isso aqui, a criação, a queda e a redenção, deve te influenciar. É verdade que você tem uma cosmovisão. A grande questão é quais são as lentes que você está usando. A lente da pós-modernidade? A lente humanista? Ou será que é a lente das Sagradas Escrituras que tem como base a criação, a queda e a redenção? Então não perca, vai ser bem interessante essa matéria. E no dia 2 de junho, tá? Em maio nós não teremos, devido à agenda do professor. Então, no dia 2 de junho, nós teremos estudo em Provérbios com Davi Merck, que estará vindo do Brasil. Então, não perca. Nós vamos aprender a analisar Provérbios para ter uma vida sábia. É uma aula bem bacana, bem interessante. Se programe. Essa aula vai ser em outro local, tá? E depois eu passo para vocês o ponto. Eu agradeço a todos pela paciência, né? Eu estendi o horário, desculpe mesmo. E não terminei ainda, né? Mas não se preocupe, se você quiser ver as outras regras, eu tenho canal no YouTube e as outras regras estão lá também postadas, tá? E eu agradeço mesmo de coração por vocês terem vindo hoje. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos deu a tua palavra e o Senhor nos deu ferramentas para entender a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia gostoso, a qual o Senhor nos concedeu aqui, juntamente com irmãos vindo de várias regiões, irmãos de várias denominações. Obrigado porque o Senhor é muito bom em fazer reunir o teu povo. E isso nos traz muita alegria, Senhor. Ver pessoas sedentas em aprender a tua palavra, pessoas que desejam realmente crescer no conhecimento, na graça, para servir o Senhor melhor, para servir o Senhor nas suas comunidades. Pedimos também, Senhor, por aqueles que por motivo de trabalho ou de doença não puderam vir hoje. Eu peço que o Senhor os abençoe também nesse dia. Agradecemos porque o Senhor nos concedeu esse tempo, esse local, e esse dia, e esses irmãos para aprendermos juntos. Nos ajude, Senhor, a amar cada dia mais a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a olhar para a Tua Palavra como quem olha para uma joia preciosa. Como quem olha para um alimento no momento de fome. Nos ajude, Senhor, a se aproximar do Senhor cada dia mais através da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser bons intérpretes. Sei que aprendemos muitas coisas que talvez a nossa mente não vai nos ajudar amanhã ou depois. Talvez esqueçamos de muito daquilo que nós ouvimos. Mas peço que o Teu Espírito Santo sempre nos faça lembrar de princípios necessários para entender e aplicar corretamente a Tua Palavra. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.